Olá, Elaine. Boa noite a todos, meus amados e minhas amadas. Eu vim aqui para poder dar o meu testemunho sobre o que Deus fez na minha vida. É, Eu lembro que quando eu passei por tudo que eu passei, eu falei para o Senhor que quando eu passasse por tudo, eu iria dar o meu testemunho. E o Senhor me fez vencer. E a gente vai fazendo uma coisa, fazendo outra, e acaba que deixa de lado. Mas, assim como o Senhor cumpre as promessas dele na minha vida, eu também tenho que cumprir. Então, eu vou falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida de maneira mais resumida, porque senão o áudio vai ficar muito extenso. E eu vou falar para edificar a fé das irmãs que estão passando por o processo que eu passei de restauração do casamento, que acham que não tem mais jeito. Irmãs, apenas creiam e fiquem com a palavra do Senhor. Meu nome é Camila, meu casamento já foi restaurado há uns 3 anos atrás. Tudo começou quando eu fui numa igreja e aí o Senhor usou a pastora para me falar que ele estava me revestindo com uma armadura espiritual, que eu ia passar por uma batalha muito grande, porém ele passaria comigo e no final eu teria vitória. Eu na época fiquei muito sem entender, na época eu tinha meu pai que tratava um câncer de próstata, logo imaginei que seria algo com meu pai, e aí o tempo foi se passando, eu já era não casada, mas eu morava com meu esposo já há 7, quase 8 anos. Eu conheci meu esposo, ele tinha a casa dele, mas quando eu conheci meu esposo, a minha mãe tinha 3 meses de falecida. E a gente logo começou a namorar, e ele me chamou para morar com ele. Meu pai, na época, pediu que eu não saísse da casa, porque ele já tinha perdido a minha mãe. Ele não queria que eu me afastasse, porque meu pai sempre foi muito ligado, apegado a mim. E aí meu esposo então foi morar conosco. A gente tinha um quarto na casa dos meus pais, nós arrumamos esse quarto e meu esposo foi morar comigo. E lá nós ficamos por 7, quase 8 anos. Meu relacionamento sempre foi muito bom, porém meu esposo sempre foi uma pessoa muito. Nunca me faltou nada, mas ele sempre foi uma pessoa muito. Sempre trabalhou muito e sempre foi aquela pessoa meio que grosseira, assim, né? Se ele tivesse que chamar minha atenção, ele chamava minha atenção na frente de qualquer um. Enfim, e aí sempre trabalhando muito, às vezes parava de trabalhar, ia tomar cerveja com os colegas, naquela época eu também bebia, aí não vinha para casa, quando chegava, chegava tarde, quando eu brigava com ele, ele falava para mim, se você continuar falando, eu vou continuar no bar, e algumas vezes ele fez isso, e a gente sem perceber com esses pequenos gestos dele, meu também, a gente foi abrindo uma brecha que é só aquilo que Satanás precisa, de uma única brecha. Satanás entrou nessa brecha, fez uma ruaça e meu esposo nos separamos. E meu esposo foi embora da minha casa e de uma maneira que a gente brigou. Quando ele foi embora, a gente brigou por um erro meu. Ele saiu de casa e eu pedi muito que ele não saísse, mas ele saiu. Saiu com muita raiva de mim, saiu sem querer nem ouvir falar meu nome. E aí foi quando eu, pesquisando na internet, achei vários vídeos de restauração, até que eu cheguei no canal da Elaine. E quando eu vi o testemunho da Elaine, eu lembro que eu falei: Senhor, como essa moça esperou, eu não teria essa paciência. E aí eu comecei a mergulhar mais nesse mar de restauração de casamento. E como eu contei anteriormente, eu já tinha ido na igreja, né? Eu já frequentava a igreja, porque assim, eu vim de uma família da parte do meu pai católica, a parte da minha mãe toda, da parte do parte da mãe da minha mãe, né, da minha avó, da macumba, que botavam roupa, minha avó tinha terreiro, e eu confesso para vocês que eu cheguei a frequentar, sempre fui muito curiosa, eu cheguei a frequentar, mas na época do processo da minha mãe, eu percebi que só Deus tinha o poder para curar. Hoje eu entendo que foi necessário o Espírito Santo levar a minha mãe, ele recolheu a minha mãe, porque às vezes Deus prefere recolher as pessoas para não perder, né? O Senhor recolheu a minha mãe.
E aí eu comecei a buscar, como eu já estava indo para a igreja, eu continuei buscando e buscando e buscando cada vez mais. E todas as vezes que eu ia na igreja, o Senhor falava para mim que Ele ia restaurar meu casamento, que Ele ia trazer um marido renovado para mim. E todas as vezes que eu saía da igreja, o cenário era totalmente desfavorável àquilo tudo que o Senhor me falava. O meu esposo, ele tinha me bloqueado no WhatsApp, então eu não conseguia ver o status dele, mas eu via através do telefone da minha irmã. É, eu conseguia ver através do telefone da minha irmã. E eu sempre via meu esposo muito em farra, muito em bebedeira. Nunca vi meu esposo com outra mulher, com OM nenhuma. Nunca vi ele assumir OM nenhuma também. E aí, com um mês. Não, meu esposo saiu de casa em finalzinho de setembro. Quando foi em fevereiro, ele saiu lá de casa, mas ainda ia lá ver meu pai. Meu pai sempre teve um carinho muito grande por ele. Meu esposo saiu de casa num dia. No dia seguinte, meu pai parou de andar novamente por conta do câncer que ele teve. Meu pai fazia um tratamento de câncer de próstata, que tinha metástase nos ossos, né? E aí meu pai parou de andar. Parou de andar, e aí meu esposo ia lá ver meu marido ia lá ver meu esposo. Todas as vezes que meu esposo ia, eu chamava ele pra gente conversar, e ele sempre muito irredutível: não quero, não tem mais volta, pra gente voltar precisa duas pessoas querer, e nesse caso eu não quero. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais na igreja. Eu ia todas as consagrações, todos os cultos, e o Senhor sempre falando para mim que ia trazer, que ia restaurar, que ia tirar o coração de pedra e colocar um de carne. E as pessoas falavam para mim que: Camila, você é maluca, vocês não voltam mais, ele tá curtindo a vida dele. E eu lembro que eu não tirava aliança, porque a gente usava aliança, eu não tirei aliança. Quando eu tirei a aliança foi porque eu dei ouvido a Satanás, que usou uma pessoa para falar para mim, aí eu tirei a aliança, mas demorou ainda um bom tempo para eu tirar a aliança. E eu fui indo, irmãs. Fui perseverando, e meu marido sem querer ouvir falar meu nome, sem querer, contato zero com ele, porque quando foi em fevereiro, o meu pai faleceu, meu marido não foi no enterro. Hoje ele fala que ele não foi porque ele não queria, ele sabia que se ele me visse naquela situação ele não ia aguentar, então ele não foi no enterro. E aí, depois que meu pai faleceu, o nosso contato ficou mais zero ainda, porque a gente não tinha, eu não encontrava mais com ele, porque antes ele ia na minha casa para ver meu pai. Quando meu pai precisava fazer exames, ele algumas vezes levou também no carro dele. E aí a nossa situação, o contato zero aumentou do falecimento do meu pai. E aí os meses foram se passando, e o Senhor foi falando comigo, e eu sempre muito firme no Senhor, fazia propósito, fazia jejum, fazia campanha, mas não parava de beber. Teve pessoas que me ajudaram muito, amigas minhas, minha sogra, subia monte, fazia campanha, uma amiga minha de Angra, uma missionária que Deus usava muito, uma outra amiga que eu conheci também através da minha sogra, que Deus usava muito, e Deus sempre falando que ia transformar e ia trazer. E aí, um belo dia, eu bebia muito, todos os dias eu bebia, irmã. Eu era do tipo que bebia todos os dias, e eu tinha que beber de 6 latões ou mais, mas mesmo embriagado, eu não dormia sem orar. E eu lembro que uma vez eu orei a Deus e falei: Senhor, se o que dizem é verdade, que ele não tem mais volta, então o Senhor faça com que eu esqueça dele. Eu não quero mais pensar. Irmãs, eu dormi e o Senhor me deu um sonho que meu esposo chegava na casa da minha irmã. Eu sabia que era meu esposo, mas a fisionomia eu já não reconhecia mais, era outra pessoa. E aí eu conversei com a minha pastora falava: olha, porque o Senhor vai transformar, você vai ter um novo Edson na sua vida. E assim eu fui indo, buscando cada vez mais a Deus, e o Senhor usava pessoas para me revelar várias coisas. Dessa menina que mora em Angra, que me ajudou muito na época, ela falou para mim que tinha um sonho, que ela chegava para me visitar no hospital e ela não me via, ela não sabia porque que ela estava indo naquele hospital me visitar, ela não sabia o que eu tinha, ela só sabia que estava indo me visitar. E quando ela chegava no hospital, ela não me via, ela só via meu marido com uma aliança linda na mão e um bebê
coberto com uma roupa, todo cobertinho com uma manta azul, e quando eu olhava para aquele bebê, o bebê era a cara do meu esposo. Irmãs, para quem não sabe, também eu tenho um diagnóstico de que eu não posso engravidar perante a medicina, porém o Senhor já falou que no tempo dele, para glorificação do nome dele, eu vou gerar. Então eu fico com a promessa que o Senhor me fez. E aí o tempo foi se passando e a gente sem se falar, sem ter contato, até que um dia o meu cunhado virou e falou assim para mim: eu estava conversando com o Edson ontem, porque eu vi que você está sofrendo de um lado, porque eu só bebia, eu não tinha força para fazer nada, eu não tinha mais emprego, porque eu tinha perdido meu emprego antes da gente se separar. Eu não tinha emprego, eu não tinha mais meu pai para cuidar, a gente estava dentro de uma pandemia, que foi no ano de 2020 que meu pai faleceu. E eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, eu só sabia beber e beber e beber e vivia assim, um dia, todos os dias eram assim. E aí meu cunhado veio e falou: olha, eu tive conversando com o Edson, porque eu percebi que você está sofrendo de um lado e ele sofrendo do outro, pelo que eu vejo dos status dele, e eu falei com ele para ele te procurar, para vocês conversarem, porque vocês precisam conversar. E aí meu esposo falou para ele que não era o momento. E aí eu fui conversar com a minha pastora falou: olha, começa a mandar mensagem para ele. Eu mandei mensagem de um outro número, e aí ele me respondeu, e aí eu pedi para que ele me desbloqueasse. Ele me desbloqueou. Não, perdão, irmãs, perdão. Eu não era bloqueada nas mensagens, não. Eu só era bloqueada para não ver os status dele. Então, as mensagens a gente conseguia trocar, porque eu trocava mensagem com ele na época do meu pai. E aí eu mandei mensagem, a mensagem foi, e eu comecei a mandar mensagem para ele, dizendo que amava, dizendo que queria ele de volta, pra gente voltar. Ele via e não me respondia nada. E aí eu comecei a pedir para Deus me dar direcionamento do que fazer, se eu estava fazendo o caminho certo, que a pastora me direcionou a fazer e falou: vamos fazer, você faz. Se ele responder alguma coisa, se ele for mal criado, você não manda mais. Mas se ele não falar nada, você vai mandando. E assim eu fui fazendo. Até que um dia, irmãs, eu orei e fui dormir. E nesse sonho, foi muito nítido que o Senhor falou comigo, assim. No meu sonho, eu estava na casa da minha irmã, meu telefone tocava, era 1h30 da manhã quando meu telefone tocava, eu atendi, era meu esposo. E nesse telefone a gente ficava conversando durante algum tempo e depois ele falava: eu tô indo aí te buscar. E no meu sonho eu ligava para minha sogra exatamente às 3 horas da manhã para dizer: olha, estou indo encontrar com teu filho, ele aceitou me encontrar. E aí acordei daquele sonho muito feliz, porque para mim era uma resposta do Senhor de que não estava perdido, porque por mais que todo mundo dissesse o contrário, eu estava ali firmada naquilo que o Senhor falava. Só que muitas das vezes, irmãs, a gente tem fé, a gente acredita no que Deus tem falado, só que às vezes a gente deixa entrar a dúvida no nosso coração. E em um culto que eu fui, o Senhor usou a pastora para me perguntar por que eu tinha tanta dúvida se ele tinha falado o que ele ia fazer, que era só para eu confiar nele. Irmãs, todas as igrejas que eu ia, o Senhor sempre usava alguém para falar comigo, ou falava comigo através de louvores, ou falava comigo na palavra. O Senhor não ficava em nenhum culto sem falar comigo. O Senhor falava comigo em sonhos o tempo todo. Eu tinha sonhos com meu marido que era tão real que eu podia sentir a presença dele do meu lado no sonho. E aí o tempo foi se passando, e aí eu falei: caramba, Senhor, já vai para 6, 7 meses que a gente estava separado. Quando ia fazer 7 meses que a gente estava separados, irmãs, aconteceu exatamente como no sonho que o Senhor me deu. Meu esposo me mandou uma mensagem num dia, e aí conversou comigo um pouco, eu falei para ele: vamos nos encontrar. Aí ele falou para mim que não, que ele estava muito magoado, que ainda não era o momento, mas que ele ia permitir, sim, ele ia se permitir ter essa conversa comigo. Quando foi no dia seguinte, eu falei para ele: aí, vamos nos encontrar hoje? Aí ele falou: hoje não dá. E aí de mim mesmo, eu falei: eu não vou mandar mensagem mais para ele. Eu vou deixar agora a vontade dele. Vai ser o tempo que o Senhor incomodar ele. E não mandei mais. E na semana seguinte, irmãs, para a honra e glória do Senhor, foi exatamente como o Senhor me deu em sonhos que meu marido me falou.
eu estava na casa da minha irmã, era 1 hora da manhã, porque eu não dormia cedo, eu trocava o dia pela noite, que eu queria ficar bebendo. Era 1 hora da manhã, eu estava na sala da casa da minha irmã vendo televisão, porque assim, depois que meu pai morreu, como meu pai morreu em casa, eu fiquei sem ter coragem de voltar para casa do meu pai. Então, como a minha irmã foi morar na mesma rua que a nossa, por conta de que a minha irmã estava grávida, para ficar mais perto do meu pai, para meu pai poder participar mais da gestação dela, eu e minha irmã mais nova, que morávamos eu, minha irmã mais nova, meu pai e meu marido. Eu e minha irmã mais nova fomos para casa dessa minha irmã mais velha. E eu tava na sala da minha irmã vendo televisão. A minha irmã tava botando minha sobrinha para dormir, eu tava dando de mamar minha sobrinha, eu não me recordo agora. E meu telefone chegou uma mensagem. E era o meu esposo dizendo assim: ele falou um palavrão, que eu não vou falar aqui para as irmãs, e ele disse: estou sofrendo pra outro palavrão. E eu falei, Senhor, e ali eu comecei a conversar com ele por mensagem e falando com ele, vamos nos encontrar, vamos nos encontrar, vamos nos encontrar. E ele parou de me responder durante um tempo. Eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E depois ele me respondeu e falou, tô indo te buscar. E, irmãs, para a honra e glória do Senhor, foi assim que eu fui encontrar com meu marido, exatamente como o Senhor me deu um sonho. Numa terça-feira, às 3 horas da manhã, eu mandei mensagem para minha sogra dizendo: estou indo encontrar o Edson. Ele aceitou me encontrar. Irmãos, irmãs, e ali eu achei que meu deserto tinha acabado, que a gente ia se encontrar, que a gente ia ficar bem, porque nós nos encontramos, foi maravilhoso, nós matamos a saudade, conversamos muito, e aí a gente passou a se encontrar. E aí eu achei, tá tudo resolvido, Deus já fez a obra, porque a gente já tá se encontrando de novo, e aí eu passei a ficar mais na casa dele do que na casa da minha irmã mesmo. E aí foi passando um tempo, eu ficando lá, eu ficava na minha irmã às vezes 2, 3 dias, depois ficava na casa dele uma semana, 4 dias direto. E aí um belo dia meu esposo chega em casa e fala pra mim, eu tava fazendo um estrogonofe de camarão, meu esposo chega e vai tomar um banho enquanto eu tô terminando de fazer a comida. Aí ele sai do banho e fala assim pra mim: olha, eu vou ali na rua falar com o menino e já volto enquanto você termina de fazer a comida. Eu falo, ok. Irmãs, deu 8, deu 9, deu 9h30, meu esposo não chegava. Quando deu 9h30, eu fui, botei minha comida, comi, porque eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa com ele. E aí, quando foi 11 horas, meu esposo chegou. Meu esposo chegou, eu senti meu esposo diferente, falei com ele, ele foi tomar banho. Nisso, o banheiro ficava dentro do quarto. Quando ele tirou a roupa, irmãs, a parte, meu esposo tirou a blusa, o peito dele cheio de marcas, de chupões. Aquilo foi um balde de gelo em mim. Eu olhei para ele e falei, o que está acontecendo? Aí ele foi, não, não é nada, não é nada, não é nada. Eu falei, como não é nada? Aí ele sentou e falou, então, agora eu vou te contar. Quando a gente estava separado, eu conheci uma pessoa e eu gosto dela e também gosto de você. Então eu não quero te perder, mas também não quero perder ela. Eu olhei para ele, eu respirei fundo e eu falei para ele, eu quero ir embora. E aí ele falou, não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. E acabou que eu fiquei, passou a noite, no dia seguinte eu falei para ele, eu quero ir embora. E eu vim dentro daquele carro sem dar uma palavra. Quando chegou perto da minha casa, onde ele me deixava, ele virou para mim e falou assim, só não desiste da gente, por favor. E aí eu vim para casa, chorei, 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 conversei com algumas pessoas me disseram que era para eu desistir dele, o típico, você não precisa, não tem só ele de homem no mundo, desiste dele, tu vai ficar aturando isso até quando, que ele vai querer ficar contigo e com a outra. E aí eu ouvi uma amiga minha em Deus, que eu creio que o Senhor que usou ela para falar, o Senhor falou através dela, você não vai desistir do que eu vou fazer. Eu falei que ia trazer e eu vou trazer, então não desista. E aí, no mesmo momento, eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, eu não vou desistir da gente, irmãs. E ali começou o meu deserto, porque essa menina, olha, irmãs, pense todas as vezes que eu ia para a igreja, o Senhor revelava que estava quebrando
macumbaria, feitiçaria. Todas as vezes o Senhor revelava essas coisas. E aí meu marido ficava, tinha dias que eu ia para lá, tinha dias que eu não ia, e acreditou que quando eu não ia, ele levava ela para casa dele, porque quando eu chegava, irmãs, era tanto cabelo naquela casa que ela fazia questão de mostrar para mim que esteve ali. E a primeira vez eu falei com ele, aí ele foi me pediu desculpas. Na época, a minha sogra lavava sempre um edredom e deixava lavado na casa dela. Então, quando eu ia para lá, eu já passava na minha sogra, pegava o edredom, chegava em casa, ia fazendo aquela faxina, trocava a roupa de cama, ungia a cama toda. E aí, a primeira vez eu reclamei com ele do cabelo, ele me pediu desculpa. Na segunda vez, eu fui reclamar de novo. Quando eu reclamei de novo, ele falou assim para mim: Você já sabe quem vem aqui, então não tem por que você ficar nessa. E aí eu ouvi aquilo, irmãs, aquilo foi como uma facada no meu peito. Mas eu falei, eu vou conversar com a minha pastora. Eu conversei com a pastora e a pastora me falou assim: olha, você a partir de agora você vai entrar naquela casa. O que tiver de cabelo ou não, você não vai falar nada, você vai limpar e entregar para Deus. Então eu entrava lá, irmãs, eu já ia limpando e entregando para Deus. Eu via cabelo, eu falava: Senhor, olha isso. Senhor, toma essa afronta nas tuas mãos. Senhor, o Senhor não vai deixar eu passar por isso, Deus. Toma essa afronta nas tuas mãos. Irmãs, ele chegou a pegar chip de telefone, que na época era Nextel, que ainda existia Nextel. Ele chegou a pegar um chip da Nextel para ela no meu nome, que era no meu nome, nós tínhamos, e ele chegou a pegar para ela no nome dele, mas chegava lá na minha casa a correspondência. Então ele chegou a pegar chip da Nextel para ela também. E aí uma vez chegou a correspondência lá em casa, eu fui abrir para ver, porque ele já pagava por boleto bancário mesmo. Então eu não precisava da fatura. A fatura é mais para comprovante de residência, né? E eu fui olhar. E aí eu vi que tinha um número novo. E eu estranhei aquele número novo. E aí eu fui olhar. E aí quando eu salvei o número, tava a foto dela. E eu, por burrice, não sei, porque a gente às vezes erra muito nessa questão. Eu deixei o número salvo. Irmãs, essa mulher, o WhatsApp dela era aquele que é aberto, qualquer pessoa que salvar o número conseguia ver as fotos, todos os dias ela botava uma foto diferente. Era foto no motel com meu marido, era foto em piscina de suíte, era foto em banheira de hidromassagem, era foto na casa do meu marido deitada na cama. Eram diversas coisas que essa mulher fazia, porque ela sabia que eu via. Até que ela conseguiu o meu telefone. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela conseguiu o meu número. E ela me ligava, e quando eu atendia o telefone, ela ficava gemendo no telefone, para fazer eu acreditar, irmãs, que ela estava com meu marido naquele momento. Só que Deus foi tão maravilhoso que Deus foi trabalhando já na mente dele, e ele sempre falou para mim assim: ela não vai entrar no seu caminho. E eu sempre falei para ela que a única coisa que vai fazer a gente se separar é se ela entrar no seu caminho, pois o Senhor trabalhou de maneira como ela começou a entrar no meu caminho. Ela ia lá na casa do meu marido, jogava saco de lixo pelo portão. E eu estava em casa sozinha, eu falava com meu marido: olha, jogaram um saco de lixo aqui. Na época eu nem imaginava que era ela. Depois que meu marido veio me falar que era ela. E isso tudo foi começando a irritar meu marido, né? Na verdade, assim, o Senhor foi libertando ele, porque ele estava totalmente opresso. O olhar do meu marido não era mais o mesmo. Eu não vi o brilho no olho do meu marido que eu vejo hoje. E aí o Senhor foi libertando ele. Então essas coisas começaram a incomodar ele, dela jogar lixo lá. Às vezes que ela me ligava gemendo. Teve uma vez que ela me ligou gemendo e eu liguei para ele. E ele falou assim para mim: "Você já sabe quem é". E no começo, antes dela começar a me ligar, irmãs, quantas e quantas noites eu tava lá na casa do meu marido é motorista de aplicativo, ele saía para rodar e aí ele falava para mim assim, ele ia rodar final de semana, sexta-feira, ele falava para mim assim: eu não vou para casa amanhã não, tá? Não vou, não me espera para comer nem para dormir não, que eu não vou para casa não, eu vou virar a noite trabalhando. E eu sabia que ele não estava trabalhando. E meu marido aparecia em casa no domingo.
Teve um final de semana que meu marido apareceu em casa só na segunda-feira e eu ficava ali e dormia e acordava e chorava e orava. E o Senhor vinha como um bálsamo, porque Satanás falava na minha mente o tempo todo: sai disso, vai pra rua, você não precisa disso. E o Senhor falava: tô eu trabalhando, só confia em mim. E eu orava a Deus, chorava, 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 como eu chorava para Deus, pedindo: Senhor, tem de misericórdia, Senhor, muda esse quadro. E aí, irmãs, meu marido foi meio que se irritando com isso. E aí, um belo dia, para honra e glória do Senhor, quando nós íamos fazer 8 meses separados, meu esposo saiu para jogar bola. Ele estava em casa nesse dia, ele foi jogar bola e ele voltou. Quando ele voltou do futebol, eu senti que meu marido chegou em casa meio irritado. E aí ele botou o telefone em cima da mesinha onde ficava a televisão e o telefone começou a tocar. E aí quando eu fui ver, era ela que estava ligando para ele. E eu falei para ele assim: "Estão te ligando aqui". Ele falou: "Deixa tocar". Irmãs, em menos de 5 minutos ela conseguiu chegar lá na nossa casa. Ela batia tanto no portão, que ela conseguiu quebrar a fechadura do portão. Era uma coisa assim, demoníaca mesmo. Ela estava manifestada naquele dia. E eu pedindo a Deus, falei: Senhor, que situação é essa? E aí ele saiu do banheiro, botou uma roupa e ele abriu a porta da nossa casa assim e falava para ela assim: eu falei para você não entrar no caminho dela, que é casa dela. Você não entra no caminho dela. Eu te falei que isso é a única coisa que você não podia fazer, que ia acabar com a relação da gente. Irmãs, ali eles brigaram. Olha, eu lembro que meu marido pegou o telefone dela e jogou o telefone dela na parede. E eu ainda fui me meter para falar: não faz isso, olha os vizinhos, não quebra o telefone dela. E ela falava: deixa, ele vai me dar outra assim como ele me dá tudo. E ali Satanás querendo me mostrar que ele fazia tudo por ela, porque ele já tinha falado para mim que ele não dava nada a ela. Mas quando eles falam pra gente que eles não dão nada, é mentira, porque eles dão sim, eles dão de tudo. E aí eu fiquei naquela situação tentando separar, mas eu não tinha força para separar a briga deles dois, não tinha força. E eu clamando a Deus, pedindo a Deus para Deus entrar com misericórdia, para Deus entrar com provisão. Eu sei que com muito custo, irmãs, aquela briga cessou e ela foi embora. E meu marido entrou, e quando meu marido entrou, eu falei para ele assim: olha, eu não preciso passar por isso. Meu marido, ainda muito abalado, virou para mim e falou assim: você tem a escolha de ficar ou não, você pode ir embora também. E ali eu fui deitar, né? Depois que ele deitou, que ele pegou no sono, eu consegui deitar também. Quando eu deitei, orando a Deus, ligada com Deus em pensamento e perguntando para o Senhor o porquê que aquilo tinha acontecido. E o Senhor falou claramente ao meu ouvido. Eu não falei que eu ia tirar ela do caminho dele? E, irmãs, ali no dia seguinte, meu esposo levantou e falou para mim assim: olha, tudo que ela podia fazer, tudo que ela não podia fazer, que era entrar no seu caminho, ela fez. Eu quero te dizer que a partir de hoje acabou. Ela não tá mais na nossa vida, não existe mais ela na nossa vida. E, irmãs, ali para honra e glória do Senhor, meu casamento foi restaurado. Quando eu ia fazer 8 meses de separado. Quando a gente ia fazer 8 anos, a gente se separou. Quando a gente ia fazer 8 meses de separado, o Senhor restaurou meu casamento. Meu esposo, nesse período que a gente estava separado, ele comprou uma outra casa, onde a nossa casa estava em obra. Depois de todo o ocorrido lá perante a vizinhança, eu falei para ele que eu não queria mais ficar. E aí nós apressamos e uma semana depois nós mudamos para a nossa casa, onde a gente mora hoje. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor preparou tudo na minha casa. E meu marido hoje é liberto, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E agora, dia 23 desse mês, mais uma promessa se cumpriu, porque o Senhor, lá atrás, antes de tudo acontecer, quando eu estava no processo ainda separada dele, o Senhor falou que ele iria restaurar meu casamento e eu iria casar. E no último dia 23 de julho, agora, para a honra e glória do Senhor, e meu esposo casamos no cartório. Casamos. E essa moça que eu falei aqui, de Angra, que ela me ajudou muito em oração, ela viu as fotos no Facebook
e ela me mandou mensagem, porque eu tinha até perdido o contato com ela, e ela me mandou mensagem me falando: Camila, Deus é lindo, Deus fez aquilo que ele falou que ia fazer. E ela falou: olha, minha amada, eu tenho mais uma coisa para te falar. Quando eu vi as fotos do seu casamento, que eu vi a aliança de vocês, ali o Senhor trouxe a minha memória daquele sonho que ele me deu há mais de 5 anos atrás. E o Senhor manda te dizer que o seu milagre está muito perto de chegar, que você vai gerar o seu milagre para a glorificação do nome de Deus na vida de vocês e que não vai demorar muito. E assim eu creio, minhas irmãs. Eu agora vou passar, também ainda não sei como vai ser, porque está tudo no controle de Deus. Há pouco tempo eu fui diagnosticada com câncer de mama. Um dia antes do meu casamento eu fui ao médico, aonde eu recebi um diagnóstico devastador. O médico falou para mim que eu ia ter que retirar minha mama, que eu ia precisar fazer quimioterapia, radioterapia e cirurgia de retirada de mama. E aquilo ali veio como uma flecha no meu coração, um medo de que eu morresse. E aí eu vim para minha casa, chorei muito no carro, um dia antes do meu casamento. E aí quando eu vim para casa, o Senhor me chamou a atenção de uma coisa. A médica que me deu o diagnóstico, a médica falou comigo simplesmente de apalpar a minha mama. A médica não olhou meus exames, as imagens que eu levei, a médica não olhou nem a biópsia que eu levei. Ela simplesmente foi me fazendo as perguntas, preenchendo o questionário deles no computador, e os meus exames de imagem ela não olhou. Então eu não fiquei com nada daquilo que a médica me falou. Eu repreendi e paralisei todo o mal através das falas daquela médica. E falei: Senhor, eu creio que se é só Satanás tentando me turbar, porque grande coisa vai acontecer amanhã, que é o meu casamento, que é uma promessa tua nas nossas vidas. Então eu não vou me abater, não vou deixar minha fé me abater. Eu vou passar por aquilo que o Senhor determinar que eu tenha que passar, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o médico que cura, que salva, que liberta, que restaura. Então, minhas amadas, eu deixo aqui já meu pedido de oração para vocês, para que vocês possam estar orando por mim, porque eu creio que o Senhor já fez o milagre na minha vida e eu creio que eu vou gerar. E muito em breve eu vou estar vindo através do canal da Elaine. Eu sei que é um canal de restauração de casamento, mas eu vou estar vindo aqui para poder falar que Deus me curou, que Deus confundiu a medicina e que eu vou estar esperando o meu milagre. Agradeço muito a vocês. Desculpa se ficou longo. Elaine, desculpa pela demora, que eu mandei mensagem para a Elaine em 2022, que eu ia dar meu testemunho, mas naquele momento ainda não senti que não era o momento, que eu não estava preparada, e as coisas foram acontecendo, e a gente, verdadeiramente, eu esqueci, e o Senhor me fez lembrar esses dias do testemunho. Cadê o testemunho que você falou que ia dar? Então eu falei: eu vou dar meu testemunho. E aí hoje aproveitei que eu estou sozinha em casa, meu marido foi trabalhar, para poder dar esse testemunho para as irmãs, para dizer para as irmãs confiar, por mais difícil que seja. Quando eu passei por todo o propósito, o Senhor falou que eu ia estar passando por esse propósito no meu casamento, que seria para edificar, para ajudar outras pessoas que passassem pela mesma coisa que eu. E eu tenho ajudado uma amiga minha, porque, irmãs, Satanás está furioso, Satanás quer destruir o bem mais precioso, que é o casamento. Jesus ama casamento. Casamento é promessa do Senhor, sabe? E Satanás tem tentado a todo custo destruir. Irmãs, quantos casais eu tenho visto que estão separando? Eu tenho visto a minha amiga que está passando por uma prova, mas que eu já falei para ela que a vitória é dela. A minha irmã também, que está passando por uma provação no casamento dela também, mas que o Senhor já falou que vai restaurar. Eu já falei para ela: irmã, creia, que se o Senhor falou, a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala que vai fazer, minhas amadas, ele faz. E ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente sonha. Só nos cabe ter paciência, perseverar e esperar no tempo dele, que o tempo dele é bom, perfeito e agradável, a vontade e o tempo dele. Nós somos muito ansiosos, nós queremos as coisas para ontem, mas o Senhor, ele faz
tudo por completo, ele não faz de imediato, porque muitas das vezes nós não estamos preparados ainda para receber a nossa restauração. Então o Senhor primeiro trata conosco e ele trata com os nossos maridos para trazer um homem renovado, porque hoje eu posso dizer, minhas amadas, eu tenho o melhor do meu marido. É um casamento de companheirismo, de parceria, de amor verdadeiro, sabe? O olhar do meu marido hoje é totalmente diferente do olhar que ele tinha naquela época. Ah, e a menina que foi a OM da vida dele, mais ou menos um ano depois, abrindo meu Facebook, ela mandou mensagem para mim no Facebook, me pedindo desculpas, dizendo que ela agiu errado, que ela entrou no caminho da gente, que ela não tinha que ter feito isso e que hoje ela entende o quanto ela agiu errado. Que o Senhor também falou que ela ainda ia me procurar e me pedir perdão. E assim ela fez. Então, amadas, apenas creia. Por mais que pareça que está tudo confuso, por mais que pareça que Deus não está fazendo, porque muitas das vezes a gente espera uma palavra do Senhor, a gente quer ouvir Deus falar e Deus não, às vezes Deus fica em silêncio porque Ele está trabalhando. Por mais que vocês olhem aos olhos de vocês e achem que está tudo bem, o outro lado não está, eles estão opressos. Meu esposo fala para mim assim, caramba, como que eu pude me envolver com aquela pessoa, ela é totalmente o oposto de você. Você gosta de cuidar de casa, você é extremamente limpa. Meu esposo falava, eu fiquei com uma mulher que ia para minha casa, eu tinha que pedir para minha mãe ir lá lavar a louça, porque nem a louça, a pia ficava cheia de louça. Então, assim, Deus faz. E ela tentava também a todo custo engravidar dele. Quando eu falei para ele no começo que a gente se encontrou, ele falava que não, que eu era maluca. E depois ele me confirmou, ele falou, ela queria sim muito um filho meu. E o Senhor cuidou de tudo, até nisso o Senhor falou que não permitiria, que quem iria dar um filho para ele seria eu, porque eu não tenho filho ainda e meu esposo também não. E o Senhor falou, você vai gerar um filho dele para glorificação do meu nome na vida de vocês. E eu creio que assim será, minhas irmãs. Muito obrigada. Desculpe o longo testemunho, mas em breve eu volto para dar mais um testemunho do extraordinário que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor vai confundir a medicina. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E irmãs, creiam. E Elaine, muito obrigada por esse canal que você tem. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão, minha amada. Não desista, porque através do seu canal você ajuda muitas pessoas. Você não tem noção de onde os seus testemunhos, os seus relatos chegam, como edifica a vida da gente. Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família e o seu ministério. Muito obrigado, minhas amadas, e boa noite.